Olá, Daniel. Olá, Jesus. Nós estamos sempre num sítio diferente a gravar. Verdade. Hoje mais casual e com mais sono em cima, mas achamos que era importante gravarmos este episódio e darmos aqui à nossa comunidade o auxílio para continuarem esta jornada. E hoje propomos a fazer uma coisa que também gostávamos que tivessem feito connosco quando nós começamos. Verdade. Que é... Nós fomos atirando para o ar, mas aqui temos uma hipótese que é como fazer o nosso primeiro investimento. Exatamente, portanto, ou seja, nós tivemos feedback muito positivo do segundo episódio, as pessoas já têm, algumas delas já nos mandaram até comprovativo que têm o dinheiro carregado na sua corretora, que escolheram. Portanto, já o perderam? Já o perderam e já voltou a aparecer magicamente do outro lado. E portanto agora estamos naquela fase em que as pessoas estão a perguntar, então, mas e agora o que é que nós compramos? Não fazemos aconselhamento financeiro. Mas uma coisa que nos teria ajudado, quando nós ainda não tínhamos bases para fazer um estudo mais aprofundado, era se alguém nos dissesse o que é importante, que é importante estarmos atentos e que tipo de ativos é que nós podemos comprar. Antes de irmos, se calhar, a isso, podemos falar um bocadinho de um ponto que nós abordamos assim ao telefone no segundo episódio, e que é o FIRE, ou seja, o reformar-nos mais cedo. E que tu disseste muito bem, e eu depois cheguei à conclusão que eu tinha feito a mesma coisa, que era primeiro calcular o valor que nós precisamos para o FIRE, que é uma coisa relativamente simples. E o que é mais interessante compreender depois é que como é que nós conseguimos viver para sempre quando chegamos a um determinado valor do investimento. Mas primeiro, se calhar, falamos um bocadinho como é que nós chegamos ao valor. E que é fácil, e queres falar sobre isso? Sim. Assim, cada indivíduo tem uma situação muito concreta. Eu vivo com a minha esposa e com os meus 3 filhos. Portanto, eu defini que o momento para a minha independência financeira cruza-se com a vida adulta dos meus filhos. Portanto, os meus filhos têm que ser ambos adultos. Portanto, o mais novo tem 4 anos, vai fazer 5 agora, terá que ter 18, pelo menos. Okay. Há algumas condições que nós impusemos à própria família. Portanto, nós vivemos numa grande cidade, carregada de oportunidades académicas, portanto, em princípio, não precisarão de viver fora da sociedade natal. Portanto, eu defini um valor para o qual duas pessoas precisam para viver, certo? E viver com qualidade e de forma confortáveis, com habitação paga. Isso. E com carro, pago ou não, depende da velocidade a que atingir esse objetivo. Ou seja, o mais simples e para tentarmos transformar ou transmitir esta informação da forma mais simples possível, é como é que nós, a quantidade de dinheiro mensal é que nós estimamos que vamos precisar para vivermos na altura em que nos reformamos. Multiplicamos isso por 12 e temos a quantidade de dinheiro que precisamos por ano. Pronto. Exato. Portanto, vamos para facilitar contas, precisamos de 1.000 euros por mês. Portanto, precisamos de 12.000 euros por ano. E aqui a questão é, ok, então nós já sabemos que temos que ter 12.000 euros todos os anos retirados da corretora para vivermos. Sim. Então, e que quantidade de dinheiro é que nós temos que ter investidos para que possamos lá ir buscar esse dinheiro? E há 2 formas de fazer as contas. Uma é a regra dos 4%. Sim. E a outra, que é a que eu gosto mais, que é um bocadinho mais complicada, que é a regra do ter dividendos a caírem nesse valor na conta. Nós somos tanto que fui, ao longo dos anos, esquecendo a regra dos 4%. Isso. Quem está a começar agora na jornada FIRE e quando estudar o assunto vai ler sobre a regra dos 4%. Vamos, se calhar, falar um bocadinho sobre essa. A regra dos 4%, o que é que nos diz? Diz-nos, tem por base um estudo que foi feito, o estudo Trinity, foi feito em Trinity, no Texas, que aliás até começou uns anos antes, mas pronto, este foi o primeiro estudo que foi validado e que basicamente de forma muito simples nos diz que se nós levantarmos anualmente 4% do valor do nosso portfólio, portanto 4% do valor que temos investido nas ações, nunca vamos ficar sem dinheiro. E é fácil perceber porquê. Então se nós sabemos que, por exemplo, pegando no S&P 500, portanto no S&P 500, se ele tem um crescimento superior a 6% ao ano, aliás a média dos últimos 100 anos é de 10%, se nós retirarmos 4, ainda crescemos 6. Portanto, a regra é fácil. Portanto, o que nos diz este estudo é que se nós retirarmos 4%, nunca ficaremos sem dinheiro. O estudo é muito interessante porque coloca vários cenários, incluindo um que só tem ações, outro que tem ações e obrigações, outro que só tem obrigações, ou seja, faz aqui uma mistura e a vários anos, a 30, a 40, 50, 60 anos, e permitiu garantir com alguma segurança de que se
a conclusão do estudo, e para nós que pensamos muito em ações, quase 100% de ações, é que se nós levantarmos 3% do portfólio ajustado à inflação, portanto, vamos supor 3 mais 2, 5%, que garantidamente nas décadas mais próximas ficamos sem problemas financeiros. Temos margem. Temos bastante margem, pronto. Portanto, isto é o que nos diz a regra dos 4%. E, portanto, o que nós precisávamos de calcular era o valor total que temos que ter investido e que já percebemos que é fácil, que é se 12 mil corresponde a 4%, qual é o valor que corresponde a 100%? Fazemos uma regra de 3 simples e ficamos... Até posso usar aqui a calculadora no estante. Se eu tiver aqui a calculadora... Isto é calculadora, acho que eu não tenho, deve ter. Olha, não tem calculadora aqui. Que interessante. Pronto. É fácil fazer regras de 3 simples. Portanto, há um valor que pegas do telefone. Pronto, vamos fazer isto em direto para ter até mais interessante. Quem nos estiver a ver e não só a ouvir. Se 12 mil é 4%, X corresponde a 100. Portanto, 12 mil vezes 100 a dividir por 4, não é? 12 mil vezes 100 a dividir por 4, precisamos de 300 mil euros. Pronto, se tivermos um portfólio de 300 mil euros, conseguimos levantar 12 mil euros por ano sem nunca ficarmos sem dinheiro. Aliás, nem é sem nunca ficarmos sem dinheiro, é com a grande probabilidade de continuar a crescer. E muitas pessoas dirão, mas 300 mil euros é um valor inatingível. Não é por causa do juro composto. Exatamente. Pronto. E eu acho que continuo a achar que é muito importante nós fazermos, se calhar, depois um episódio mais curto, com gráficos para mostrar às pessoas que 300 mil euros ao longo de 30 anos, se calhar, corresponde a um investimento de 50 euros por mês. Portanto, é importante que as pessoas tenham isto, que o tempo é a margem, a mais-valia deste investimento. E, portanto, qualquer pessoa, seja qual for o seu ordenado mensal, consegue chegar a este valor, poderá precisar de mais ou menos tempo, consoante o valor que investe mensalmente. Portanto, esta é a primeira regra, é aquela se calhar é mais difundida, que é então a regra dos 4%. É nós sermos regrados, investimos todos os meses a mesma quantidade de dinheiro, sabemos que... E o juro composto já agora funciona de uma forma muito simples. Nós investimos 100 euros no primeiro mês e vamos facilitar as contas de forma... Vamos pôr isto de forma muito simples. Nós temos 10% de retorno mensal, vamos pôr as coisas assim. Portanto, no primeiro mês, e investimos 100 euros por mês. Portanto, em janeiro nós carregamos a conta com 100 euros. No final do mês de janeiro temos lá os nossos 100 euros e temos mais 10%, portanto temos 110. Em fevereiro nós carregamos com mais 100 euros. Mas o valor do juros já não vai ser os 10% sobre os 100, vai ser 10% sobre os 210. Portanto vai ser um valor maior do que os 10 que tivemos no primeiro. Em março já vamos ter 300, portanto janeiro, fevereiro e março, cada um deles com 100 euros, mais os 10% dos 100, mais os 10% dos 210. E no final do ano, a bola de neve... Portanto, isso vai ficando uma bola de neve cada vez maior, que depois chega a um ponto em que a quantidade de dinheiro que lá pomos por mês já deixa de ser relevante e o juro composto quase que cresce sozinho. Portanto, essa é que é a magia. Precisamos é de tempo. E depois temos a nossa segunda técnica, que é aquela que nós gostamos mais. Nós somos assumidamente Dividend Growth Investors, e que é o viver passivamente dos dividendos, que tem duas incríveis mais-valias. A primeira é não temos que vender ativos para vivermos, e a segunda é estarmos muito mais tranquilos em termos de oscilações do mercado, porque, regra geral, os dividendos deixam-nos mais tranquilos quando há quedas abruptas de variações de mercado. Portanto, também sugeres, também estás de acordo que esta é a melhor... não é a melhor, é melhor para nós. Esta é uma regra que não é assim muito... melhor para nós e melhor para os nossos filhos. E melhor para os nossos filhos também, porque podem herdar os nossos assets, então, os nossos ativos. É outra vantagem de vivermos dos dividendos e não temos que vender portfólio. Primeiro, também poupamos das mais-valias, não é? Porque pagamos só as mais-valias dos dividendos e, regra geral, se nós acreditamos que as ações vão valorizar muito ao longo de 20 ou 30 anos, selecionando bem as empresas, em teoria, quando as vendemos, vamos ter que pagar mais-valias do que o que pagaremos pelos dividendos. Certo é também que teremos que vender menos ações. Vamos tirar os impostos da equação. Vamos só pensar na questão no facto de não termos de vender ativos, estamos mais protegidos em casos de bear market, ou de oscilações de mercados negativas, não é? E, por outro lado, os ativos podem ser herdados pelos nossos filhos e continuam a crescer. Portanto, e eles juntam os nossos ativos aos ativos deles e depois juntam todos aos netos deles, e é um efeito composto dos ativos de geração em geração. E se calhar conseguimos, em 3 gerações, conseguir o que Warren Buffett conseguiu em 90 anos de investimento. Os nossos netos nascerem já milionários. Era incrível.
Vai ser incrível, vai ser incrível. Pronto, e portanto temos essas duas modalidades. E agora perdi-me um bocadinho no nosso raciocínio. Vamos começar. Já sabemos como é que... Ok, temos de fazer as contas. E então agora o nosso grande problema é o que é que nós compramos. Claro. O que é que tu sugiro? Acho que tu não vais sugerir a ninguém começar a fazer stock picking, ou seja, escolher ações individuais. Esse é o caminho mais difícil. É o caminho das pedras, sim, e com grande risco de correr mal. Porquê? Quando nós compramos uma ação individual, se a ação for à falência, porque ficamos sem dinheiro, esta é que é a realidade, escolhemos mal. Por outro lado, escolhemos um ETF, estamos a comprar 100, 1000, 506. 500, no caso da SP500, claro, empresas. Portanto, mesmo que uma delas vá à falência, não afetará grande coisa o valor do nosso portfólio. E com uma vantagem adicional, os ETFs são revistos anualmente. Sim. Portanto, todos os anos as empresas que não cumprem aqueles requisitos são substituídas por outras, dando ainda mais robustez e mais garantia àquele nosso ativo. Portanto, pegando assim em ações individuais, ETFs e REITs. O que é que nós falamos sobre REITs? Ainda não explicamos Então, em detalhe, mas cá podemos aproveitar na terceira parte desta nossa abordagem. Ok. Explicar Então como é que é o REIT, não é? Vamos fazer de conta que nós não percebemos nada sobre investimentos e que queremos... somos alguém da nossa comunidade que está a começar agora a abrir a conta na corretora e quer começar com alguma segurança. Claro. O que é que tu sugeririas? Vou começar por... acabei de abrir a minha conta, acabei de fazer o meu primeiro depósito em dinheiro. Isso. E tenho à minha frente duas pessoas que já o fazem há mais tempo e que têm alguma segurança e que já fazem algum stock picking. Ok. Pergunto-lhes qual é o método absolutamente certo de vitória quando eu olhar retrospectivamente daqui a 20 anos. E só há uma resposta que nós temos para dar, que é o mercado. Certo. Nós sabemos que o mercado, como disseste bem, cresceu 10% Combined Annual Growth Rate, portanto o CAGR, que é aquilo que nós vamos sinalizando ao longo dos últimos 100 anos, sensivelmente. Sim. Portanto, eu sei que, em princípio, será esta a velocidade a que ele continuará a crescer. Este é o método, este tipo de indexação mais fidedigno. Porquê? Ele cresce de forma proporcional à economia americana. Correto. Portanto, se eu escolher o SP500, tem as 500, não são 500, são 506 maiores empresas listadas em bolsa pública americana e o próprio método seleciona as que crescem, entram, as que diminuem e saem. Isso. Portanto, isto é absolutamente passivo. Claro. Portanto, o mercado está a dizer-nos, quando comprei esta, vende esta. Isso. E falo por nós, que ainda é mais simples. Eu só tenho que continuar a investir no SP500. É engraçado, é muito importante eu referir isso, que é, portanto, são as 500 maiores, não são as 500 melhores. Podem não ser as 500, a regra geral são. Mas nós sabemos que o SP500 nós temos algumas que não são lucrativas e que nós até nem consideramos bons investimentos, mas a questão é que no cômbito geral Claro. faz sentido... Aquelas são a que os investidores estão a comprar. Isso. Por isso é que elas estão a crescer. Exatamente. Portanto, eu só estou a seguir a boleia, boleia, não é? exato. Dos investidores institucionais. Isso, claro, Os que mexem com... Isso, claro, exatamente. Estamos de acordo. Portanto, o que estás a dizer é que... Que pagam dividendo. E pagam dividendos. Caso o SP500, Exatamente. o dividendo também cresce. Isso. Portanto, estamos de acordo e nunca é demais lembrar o nosso disclaimer, não é conselho financeiro, não é aconselhamento financeiro, mas estamos ambos de acordo que se começássemos agora, investiríamos num ETF do SP500. Há vários, há uma miríade deles, não é? Inicialmente só havia os originais e agora com as novas normativas europeias até há agora as versões, os sítios que são as versões europeias. O que é que alguém que não percebe nada da SP500 olha procura vai ao Just ETF ou vai ao Google e escreve ETF do SP500 e vão-lhe aparecer, se calhar umas dezenas. Quais são as principais características que eu tenho que ter em conta quando estou à procura de um ETF do SP500? Considerando que eles vão fazer sempre tracking do SP500, do SPY, Isso. a única coisa, o único fator que vai mudar, no fundo, a nossa abordagem financeira ao ETF acaba por ser a taxa que nós vamos pagar pela gestão de fundo. Isso. Portanto, vou sempre procurar aquele que tenha a taxa ou a comissão de gestão de fundo mais baixa. Portanto, eles, apesar de serem passivos, o que faz com que tenham taxas muito inferiores àqueles que são gestões ativas dos fundos, ainda há uma taxa que varia
entre 0,06% acho que é mais baixa e depois varia até, se calhar, 1 ponto qualquer coisa das mais altas. Dentro deste ETF, agora, pronto, todos eles se fazem tracking do mercado, das 506 maiores empresas americanas, todos eles têm essas mesmas empresas, podem tê-las em percentis Elas são diferentes. cap não é? adjusted. Isso. O que é o cap adjusted? Quanto maior a capitalização de mercado de uma empresa, maior é o espaço que ela vai ocupar dentro do bolo do SP500. Ou seja, a percentagem não é igual, nem todas têm a mesma percentagem, e quanto maior for a empresa, maior a percentagem que ocupa. Exatamente. Uma forma simples de ver isto. As 10 primeiras, ou as 10 maiores empresas do SP500 ocupam 35% do ETF. Isso. Portanto, se elas fossem completamente ajustadas, não é? E há um ETF que é o Equal Weight, que eu agora não me lembro do ticker, mas é o Equal Weight, em que todas valem exatamente o mesmo e cuja performance tem sido inclusive inferior a este, que está muito alavancado pelas principais, essencialmente pelas primeiras 7, não é? Que são as Magnificent Seven. Mas isso, no fundo, acaba por ser uma medida de proteção para o investidor, claro, não é? Eu estou mais protegido se tiver uma porcentagem maior do meu investimento na Apple e na Microsoft do que se estiver na Nvidia. Estamos de acordo. Por vários motivos, não é? E aí entra a nossa capacidade de fazer stock picking, Claro. não é? Portanto, temos que tentar eliminar isto e dizer é seguro o SP500 por estes motivos. Estas empresas alavancam realmente a economia americana e do mundo. Há muitos produtos internos brutos que são de vários países e alguns grandes que são significativamente inferiores ao market cap da Apple. Certo? Portanto, isto o market cap da Apple é sensivelmente 6 vezes o PIB da Rússia. Portanto, É incrível pensar nisso. Claro. Portanto, tirando esta parte, acho que estamos os dois totalmente de acordo e acho que é fácil de perceber. Há duas coisas que as pessoas devem ter em conta. Uma é as taxas e procurar aquele que tem a taxa mais baixa. Outro, eu nem ia incluir este neste fator, mas é o preço, porque eles têm preços diferentes. Embora o tracking seja igual, mas muitas vezes ou porque são mais recentes ou porque têm mais, portanto também têm menos pessoas a comprá-lo, o preço é mais acessível e, portanto, quem tem menos dinheiro, quem tem mais dinheiro, se vai para um VOO, né? O ticker é o VOO, e enquanto que temos outros que são mais acima. Mas eu ia falar até de uma outra, se calhar outra coisa que é talvez mais importante até do que a taxa, que é se é distributivo, se os dividendos são distributivos ou acumulativos. Isto é muito interessante perceber que isto é quase é daquelas coisas, ou se ama ou se odeia. É binário. É binário, é. Ambas as estratégias estão corretas, não há uma resposta certa para isso. Portanto, o que é importante as pessoas perceberem é, quando os dividendos e os ETFs do SP500 pagam dividendos, portanto, acho que estão todos trimestralmente, não é? Sim. Que a cada 3 meses nós recebemos na conta uma percentagem do valor da unidade de participação do ativo, essa distribuição pode ser feita diretamente na conta da corretora e usada para comprar mais ativos, portanto o mesmo ativo, ou então pode-nos cair na conta da corretora. Eu não expliquei isto muito bem, vou formular. O pagamento desses dividendos pode ser de forma acumulativa, em que automaticamente é usado para comprar mais unidades. E nós não fazemos Nada, nem quando nem entra o dinheiro na conta da corretora, ou pode ser distributivo, quer dizer que ele vai ser distribuído aos acionistas, e é depositado na conta da corretora. Ora, ambas as estratégias têm vantagens e desvantagens. Queres falar um bocadinho sobre... Eu acho que somos os dois, eu sou a favor dos distributivos. É uma opinião muito pouco comum. E eu sou a favor dos distributivos. Quais é que são vamos falar assim um bocadinho sobre as vantagens e desvantagens de ambos. Assim, pensando nos acumulativos. Até um exercício engraçado. Acho que o acumulativo tem duas vantagens. A primeira vantagem é a simplicidade, não é certo? Portanto, se eu sou um novo investidor, para mim é muito mais simples, na minha caminhada, eu começar por investir num ETF com dividendo cumulativo. Portanto, aquela bola de neve vai crescer e eu não posso fazer absolutamente nada em relação a isso. Certo. Vai crescer mais ou menos. Sim. É sempre... temos que esperar pelo fator tempo. Mas
a adição contínua de dinheiro ao meu portfólio vai-me permitir-me ou investir nesse ETF ou investir, fazer um stock picking, não investir em ETFs diferentes, temáticos, o que seja. Mas naquele eu não posso fazer mais nada a não ser continuar a investir nele e simplificar a minha tarefa. Depois o segundo ponto tem a ver com a fiscalidade. E aí a fiscalidade europeia e a portuguesa acabam por ser mais penalizadoras do que a americana. Portanto, os americanos são muito mais fãs dos distributivos e nós mais regulativos. Mas apesar de eu continuar a defender os distributivos. Isso é importante dizer, ou seja, na prática com os dividendos acumulativos são automaticamente utilizados para comprar novas unidades, não caem na nossa conta da corretora, não pagamos mais-valias, portanto não pagamos imposto sobre aquele valor. Portanto, poupamos 28%. Sim. Na verdade, nós dizemos que pagamos... aqui, claro que quando nós recebemos dividendos distributivos, vamos pagar 28% deles, não há dúvida. Mas a diferença de um para o outro não são 28%. Nós até falamos sobre isso no último episódio. São de 15%. Porquê? Preenchendo o formulário W8BN, nós fazemos retenção na fonte de 15%, ou seja, vamos imaginar que nós vamos receber 100 euros dos dois dividendos, 100 euros de um ETF distributivo e 100 euros do ETF acumulativo. No acumulativo, aqueles 100 euros nós nem o vemos na conta, é utilizado para comprar mais, supondo que este ETF, por cada unidade, custa 50 euros, se recebemos 100 euros, no acumulativo vão ser compradas 2 unidades adicionais. No distributivo, vamos cair, não nos 100 euros, mas nos 100 menos 15 euros na conta, de 85 euros na conta. Portanto, faz a retenção de 15% e recebemos os 85%. Portanto, perdemos ali aqueles 15% de margem. Mas os outros 13%, para os 28%, nós não os pagamos com aquele dinheiro. Vamos pagar lá no IRS do ano a seguir. Portanto, em termos de reinvestimento de juro composto, a diferença é de, eu vou pôr aqui umas aspas no apenas, de 15%. Sim. E, portanto, nós pegamos nos outros 85 euros e compramos o mesmo ativo ou não. E essa é uma das vantagens do ETF distributivo. E também depende, desculpa interromper-te, do tempo ou do nosso objetivo. Se eu tiver 60 anos e quiser reformar-me agora, eu não quero o meu investimento num ETF acumulativo, quero distributivo, obviamente, porque é liquidez. Eu quero ter liquidez. Claro. Ora, é perfeitamente indiferente eu vender o ativo do acumulativo, porque é uma mais-valia, e vai ser taxado exatamente da maneira, ou vender ou receber o dinheiro do meu dividendo. Também vou ser taxado por isso. Portanto, não há realmente aí, nesta fase da nossa vida, uma vantagem fiscal. A grande vantagem que eu vejo nos acumulativos, e que é contra aquilo que nós estamos a fazer, é que a bola da neve é mais rápida, 15% de cada vez. Não é? Sim. O que a longo prazo não eu percebo que seja importante. Tem a grande desvantagem de, portanto, os acumulativos, as desvantagens que para mim têm são quando eu quiser viver dos rendimentos, vou ter que vender as unidades de participação dos ativos. Se estivermos num bear market e se houver uma desvalorização de 40%, eu vou ter que vender aquilo 40% e não vou ter hipótese. Portanto, se eu preciso daquilo porque estou reformado, eu vou ter que vender mais unidades do que aquelas que seriam expectáveis, se calhar mais do que os 4% que nós estamos a pensar, não é? Porque o mercado caiu, desvalorizou, portanto eu preciso daquele dinheiro e vou ter que vender. É uma coisa quando nós estamos aflitos ir ao fundo de emergência, aquilo é o nosso fundo de emergência. Portanto, enquanto com os dividendos distributivos, se nós comprarmos ativos de forma a que a quantidade de dinheiro que nos cai na conta por mês é precisamente aquela que nós precisamos para viver, não estamos preocupados com o valor nominal dos ativos que nos vamos vender. Claro que, dirás, num bear market os dividendos também são afetados, mas nunca são afetados com a mesma intensidade. Mas aí vou colocar uma questão, e tu sabes responder à minha pergunta, mas não respondas já. E se eu tivesse um ETF só de empresas que crescem, que são muito resilientes mesmo em ambientes hostis, ambientes económicos hostis, portanto, numa recessão, isso, e que têm um histórico de crescer continuamente o seu dividendo, mesmo na grande crise financeira, no dot-com bubble 2000, por isso, ora, farias um desses? Claro que sim. Então, se calhar vamos tentar sugerir à comunidade um desses. Estamos todos a fazer essa pergunta na comunidade, na nossa comunidade do WhatsApp, e nós vamos deixar também na descrição aqui onde estiverem a ver o link para a comunidade do WhatsApp e o link para o Instagram. Então deixem-me perguntar qual é o nosso ETF preferido. Ele é incrível e nós
nós estamos aqui para partilhar aquilo que nós achamos que é incrível, mas estamos apenas pendentes da resposta a uma pergunta que ainda não foi respondida e nós estamos nós queremos dar à comunidade aquilo que é o melhor. Portanto, quando nós tivermos a resposta certa, nós vamos falar sobre ele. Portanto, mas focando-nos agora então aqui nesta questão dos dividendos acumulativos versus distributivos. Os distributivos têm a grande vantagem de, se o dinheiro nos cai na conta, ok, vamos ter que fazer a retenção na fonte dos 15%, mas não precisamos de comprar o mesmo ativo. Exatamente. O que nos dá uma enorme... Primeiro podemos usar o dinheiro numa fase em que precisamos de usar o dinheiro, mas se estamos numa fase de acumulação, nós podemos usar aquele dinheiro para comprar outro ETF que gostemos mais, outro ativo que gostemos mais, outros que entretanto tínhamos descoberto e que faça mais sentido e até deixamos de reforçar aquele para passarmos a comprar outras coisas, dá-nos mais margem para nós procurarmos soluções melhores. E estamos há 10 anos da nossa reforma. Sim. E temos o fundo de emergência, mas vamos recebendo aquele dividendo da conta, mas surge-nos uma despesa que ultrapassa o fundo de emergência. Pode ser para acontecer. Claro. Não é? Temos ali uma fonte de receita. Sim. Sem termos que vender os Pode ativos. ser usada, sem termos que vender os ativos, só temos que esperar pelo dividendo. Sim. E temos inclusive alguns ativos que pagam dividendos mensais. Exatamente. E nesse, num ETF acumulativo, nós Temos que vender sempre o... Eu concordo contigo. Pronto. É uma série de... Curiosamente eu vejo nas páginas de literacia financeira ou que falam de investimentos, muita gente a promover os acumulativos. Eu percebo que pela fiscalidade faça sentido, mas numa perspectiva de crescimento enquanto investidores, de ir selecionando, melhorando o nosso portfólio, eu acho que é irreal. Liberdade financeira. Isso. Liberdade. E até porque é real. Tu pensas que a primeira coisa que vais comprar vai ser a mesma que vais ter daqui a 10 anos, ou nas mesmas quantidades, ou que não vai surgir uma melhor, ou que não vais descobrir uma melhor. Portanto, eu acho que nos dá uma flexibilidade muito, muito importante. E, portanto, se eu tivesse e não há mal nenhum as pessoas terem o mesmo ETF, uma versão acumulativa e outra distributiva também. Portanto, nada é estanque. E, portanto, quem está em dúvida pode experimentar as duas e manter as duas e não há problema absolutamente nenhum. Claro que se eu te perguntar, então, mas se tu fosse a começar agora, tu escolherias um ETF. E porque não é um ETF SP500 que nós nem temos, mas que estamos aqui a dizer que era o que por onde nós começaríamos. Tu escolherias um distributivo ou um acumulativo? Eu escolheria um distributivo, sem dúvida. Porque eu quero preparar o passo seguinte. É isso, que é escolher ações para comprar. Eu quero ter um portfólio. E não queres estar limitado ao dinheiro que depois dá por mês, mas queres aumentar esse dinheiro com os dividendos que vais receber. Eu estou de acordo contigo, eu também escolheria o distributivo. Embora não haja respostas certas e quem tem acumulativos também é uma boa estratégia. Pronto, eu também estou como tu. Uma pergunta importante que é, ok, então mas como é que eu estou a escolher um ETF, como é que eu sei se ele é acumulativo ou distributivo? Estou à procura de ETFs no Just ETF ou noutro site qualquer. Como é que tu sabes? Basicamente é pelo nome. Se for acumulativo diz ACC, se for distributivo diz DIST. Portanto, normalmente diz sempre no nome. Se não disser no nome, tem sempre na descrição. É fácil, é só ver se é distributivo ou não, está na descrição. Pergunta seguinte que eu teria era, ok, muito bem, então eu já percebi, essa parte eu já percebi, como é que eu descubro primeiro? Houve um amigo meu que me falou de um ETF do nome. Há alguma maneira mais fácil de procurar por ele? Eu disse, sim, é o ticker. Exato. Que nós ainda não abordamos essa questão. Portanto, os ETFs têm dois bilhetes de identidade. Um é o ticker e o outro é o ISIN. Vamos simplificar, sim, né? Pronto. O ticker não é mais do que um conjunto de letras ou números, código alfanumérico que identifica e que é único. Cada ativo tem um ticker só e que não pode ser repetido para uma determinada... quando está cotado numa bolsa. E que no fundo permite que nós rapidamente o identifiquemos e o consigamos procurar. Por exemplo, Realty Income, que é um REIT que nós gostamos muito, o ticker symbol é o O. Outras pessoas forem à plataforma para puserem O e pesquisarem, vai aparecer Realty Income. Apple é APPL. Isto é o ticker. Por vezes há empresas cujo nome da empresa é o ticker. Uber. Isso, exatamente. O Uber é Uber. Sim. O ISIN não é mais do que um código muito mais comprido que também portanto, é o nosso número de cartão de cidadão. Exatamente. E portanto, procurando por um ou por outro em qualquer plataforma ou site que fale sobre ETFs ou até nas corretoras conseguiram encontrá-los. Portanto, já temos aqui margem para nós nos dedicarmos a fazer uma pesquisa,
pesquisámos um ETF do SP500 para investir. Nós, se calhar, podemos fazer, nós como não temos, e estamos a ser isentos, nós não temos ETFs do SP500, podemos procurar nós próprios alguns e pôr na comunidade alguns, não como sugestão de investimento, mas olha, estes foram os que nos chamaram a atenção por... embora as pessoas tenham atenção que os retornos são praticamente todos idênticos, a variação é 0,1, 0,1, mas podemos fazer também essa pesquisa, acho que tem piada, e deixamos, quer no Instagram, quer na comunidade do WhatsApp, parece-te bem? Muito bem. Vamos fazer isso, vamos deixar agora nos próximos dias lá para as pessoas poderem, para ser uma ajuda, para poderem conhecer outros ETFs e para, se calhar, alguns que elas vão procurar não vão aparecer os que nós vamos sugerir e podem até sugerir-nos elas outros que nos tenham escapado. Tu escolherias algum outro tipo de ativo para complementar esta... Ok, então, exatamente. Portanto, eu começava por... Percebi que já sabes o que é que eu vou, por onde é que eu quero ir, qual é o caminho que eu estou a não sei escolher bem os meus ativos, vou começar por um ETF da SP500. E enquanto o dinheiro está ali investido, já está a crescer, e portanto eu posso tranquilizar-me, posso reduzir um bocadinho a ansiedade do início, está começado por um ETF seguro, portanto um ativo seguro, e agora vou fazer algum stock picking ou inserir numa comunidade que o faça e que me ajude a fazer. Nós sabemos que há métricas que historicamente sempre acompanharam a evolução do preço de uma ação, e é isso que nós, ao longo dos próximos meses e anos junto nesta comunidade, vamos tentar replicar da melhor forma para as pessoas poderem ir escolhendo aquilo que se adequa melhor ao seu portfólio e à sua categoria de risco. Certo. Mas temos duas classes que para nós são fundamentais, que são as ações individuais, e habitualmente tem muito a ver com o nosso perfil, ações de empresas que têm um histórico muito significativo de recompensar os acionistas e os investidores, ou com share buybacks ou com dividendos. Portanto, estamos no fundo a replicar o nosso ETF favorito, não é? Mas podemos fazê-lo como o nosso stock picking, de uma forma mais passiva, ser uma forma mais ativa, muito individual. Desculpa, só vou fazer aqui um parênteses que é importante. As pessoas podem criar o seu próprio ETF, no fundo replicando o ETF. Ou seja, eu, em vez de comprar um ETF da SP500, eu posso simplesmente comprar as 506 maiores empresas dos Estados Unidos. Qual é que é o problema? Fica mais caro. Estão sempre com isso. Ou seja, o resultado final vai ser exatamente igual. Sim, e o tempo que eu perco para fazer isso... Claro, portanto, ou seja, é muito mais barato e muito mais prático que nós comprarmos um índice. Sem dúvida. Um ETF. Pronto, e agora interrompi-te. Estavas a... Portanto, a classe de ações individuais e a seguir os REITs, portanto, os Real Estate Investment Trusts, que nada mais são do que fundos que gerem mercado imobiliário, que pode ser de vários níveis, pode ser desde residencial, apartamentos, até industrial, casinos, portanto, há propriedades relacionadas com entretenimento, portanto, muito diversificados, que têm uma característica muito específica. Eles são originários dos Estados Unidos, portanto, de um universo que claramente tenta beneficiar o investimento. Certo. E o que nós sabemos é que os REITs legalmente são obrigados a distribuir 90% dos lucros tributáveis pelos seus acionistas. Isto gera uma série de condições muito específicas para os REITs. Portanto, toda a forma como nós avaliamos estas empresas tem que ser radicalmente diferente. Portanto, se começar este mês, vou estudar métricas de avaliação, a chamada valuation, de empresas tecnológicas. E no mês seguinte, já o fiz, tenho um mestrado em valuation, li o As What of the Modern e percebo imenso disto, agora vou passar para REITs. É a mesma coisa? Não, vai correr muito mal, porque não tenho orçamento nada. Aliás, acho que foi estes dias, na nossa comunidade do WhatsApp, houve alguém que nos chamou a atenção, porque encontrou um vídeo no YouTube em que estava uma pessoa que faz mais ou menos aquilo que nós fazemos e que estava a dizer mal no sentido de não concordar que fosse um bom investimento alguns dos nossos REITs favoritos. Sim. E o argumento era que ao longo dos últimos anos tinham sido emitidas mais ações e que, portanto, isso era mau do ponto de vista do investidor.
Isso seria verdade numa empresa normal, mas nos REITs não. Até para dar um exemplo. Isso, força. A Apple, que vive em guerra com a Microsoft pelo primeiro lugar da maior empresa do mundo, nos últimos 5 anos reformou 20% das suas ações. Ou seja, a Apple fez share buybacks, comprou ao preço do mercado 20% das ações disponíveis. Isso fez com que as minhas ações da Apple valorizassem 20%, porque 20% desapareceu. O market cap, a capitalização da empresa, manteve-se. Sim. Portanto, há um retorno que é dado ao acionista. A Apple faz isto porque, para além de melhorar o valor de cada ação que tem no mercado, tem cash flow suficiente para fazê-lo e continuar a investir no seu negócio. Claro, comprar empresas, comprar tecnologia, comprar não é patentes, mas desenvolvimento tecnológico. Um REIT é obrigado a devolver aos acionistas 90% do seu lucro. Como é que compra? Como é que cresce? Certo. Portanto, um REIT só cresce desenvolvendo propriedade, claro, ou comprando. Certo. Ou REITs, por exemplo. Não tem outra hipótese. Para o fazer, tem que comprar dívida. Essa dívida tem que emitir dívida, perdão. Como emite dívida? Ou emite ações. Certo. Mas essas ações vão ser emitidas, vai haver aumento da receita, não é? Com a entrada do dinheiro da venda dessas ações. Isso vai permitir comprar as novas propriedades e, com isso, aumentar os lucros e os dividendos que são pagos aos acionistas. Claro. Portanto, isto é diretamente proporcional, no mundo que continua a funcionar. Isso. Ou pede crédito à banca e arrisca-se a pagar juros. Claro. O que é que acontece? Nos últimos 2 anos, essencialmente 2020, nós sabemos que a subida da taxa de juros foi vertiginosa, claro. Particularmente nos Estados Unidos e muito mais do que no nosso caso. Que foi a subida mais rápida da história. Isso. Nós queríamos que a Realty Income não tivesse diluído os acionistas para comprar as últimas empresas. Eu até quero que continue a diluir. Exatamente, porque eles não pararam de subir o dividendo. Salvo erro, 1 cêntimo da última vez, mas eles fazem questão de subir, nem que sejam 7. E subiram. Para quem está a ouvir falar em REITs a primeira vez, nós temos uma empresa, um fundo imobiliário que compra imóveis para fazer dinheiro com eles, para arrendar, não é? E se eu sou este fundo e sou obrigado a dar aos meus acionistas 90% do meu lucro, eu fico sem dinheiro para comprar novos imóveis. Portanto, eu não consigo aumentar a minha rede de pesca. Portanto, a quantidade de imóveis que tenho para ganhar dinheiro. Portanto, eu só tenho 2 hipóteses. Ou vou pedir dinheiro emprestado à banca e tenho que pagar uma taxa de juros altíssima, ou eu emito mais ações. E, na verdade, no caso dos REITs, é importante que o façam, porque, ao emitir mais ações, estão a poder comprar com a receita que vão angariar dos novos investidores, ganhar dinheiro para comprar os novos imóveis que vão dar mais receita e, portanto, vão aumentar os dividendos, vão aumentar o lucro da empresa. Parece fantástico. Sim, portanto, ou seja, não há outra forma de fazer as coisas. Portanto, portanto, a nossa comunidade estava a perguntar-nos, então, mas vocês gostam muito do REITs, mas esta pessoa a dizer que eles diluem muito. É verdade que diluem, mas a verdade é que, por exemplo, o Realty Income é um REIT que tem um histórico absolutamente incrível, quer de estabilidade, quer de pagamento de dividendos que são crescentes há dezenas de anos. Portanto, já pagava dividendo aos acionistas antes de ser pública. Exato. Portanto, é mesmo cavalo de batalha para eles. Portanto, há REITs, como tu bem disseste, para todos os gostos. Queres dar assim 2 ou 3 nomes dos nossos preferidos? Sim. Sem ser recomendação financeira. Vamos ter que fazer este disclaimer várias vezes. Mas se queremos um REIT grande à escala global, portanto, um peso muito importante, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, temos a Realty Income. Paga dividendo mensal, um dividendo cujo yield neste momento ronda aos 5,5%, sensivelmente. O desempenho da ação não é fenomenal, isso tem a ver essencialmente com as taxas de juros, não é? Sim. Portanto, as taxas de juros habitualmente esmagam o desempenho da ação dos REITs, que só a nossa única postura é inércia. Portanto, nós só temos que esperar que os anos passem e que o ciclo económico inverta, porque vai haver uma reversão à média. É inevitável. Sim. Aliás, a história mostra-nos isso. Foi sempre isso. Sempre. Aliás, basta ver o desempenho de Realty Income em 2008 e perceber que se eu tivesse comprado Realty Income no pico antes da queda da crise subprime, eu hoje estaria significativamente mais rico. Claro. Portanto,
Só temos que esperar, continuar a comprar tranquilamente, que o mercado há de recompensar-nos. Temos outra que pode ser um pouco mais polémica, que está associada ao jogo, que é a Vici Property. Não sei se sabes. Nós já tínhamos dito o ticker da Real Income é O. Exatamente. E força, avança. Temos a Vici, que é uma empresa... Vici, que é o ticker? Que é o ticker da Vici Property. Isso, portanto é VICI, é o nome da empresa. Que é a verdadeira empresa de mercado imobiliário de Las Vegas. Isso. E eles são donos de hotéis e casinos. Isso. Mais simples do que isso não há. Pagam um dividendo que é crescente e, no fundo, acabam por ter um lucro que é muito sustentado em ambientes económicos mais difíceis, não é? Historicamente sempre se E tivemos, até durante a pandemia tivemos essa prova, não é? Portanto, a verdade é que o jogo, e aqui não é só o jogo, é o jogo de luxo, não é? Portanto, são hotéis e casinos de luxo. Nunca, a história mostra-nos que quem é que tem dinheiro para ir ao jogo? São pessoas que, de facto, têm uma doença, não é? E, portanto, aqui a questão económica ou as dificuldades económicas quase que nem entram na equação. Ou quem tem muito dinheiro. E quem tem muito dinheiro não é afetado pela crise, vai continuar portanto, aquilo é quase como um hobby. Portanto, isso que talvez seja um dos fatores que mostra que é um REIT tão resiliente. Sim. E depois tem uma particularidade engraçada. Historicamente, o percurso do jogo começa com um percurso ilegal e vai evoluindo até atingir a legalidade, não é? Até se tornar honesto. Mas a verdade é que todos querem entrar nesse negócio, porque é um negócio muito lucrativo, certo? E o que acontece é que a Vici detém as propriedades que aluga a um operador. Sim. Se aquele operador fechar a porta, vem outro operador. Isso. O que tem valor é aquela propriedade. Claro. E ter os hotéis e casinos mais importantes da Strip de Las Vegas... Sim. Mas, portanto, são os mais importantes do mundo. Acho que isto resiste a qualquer crise, não é? Claro. Mais algum que queiras trazer para a mesa? Eu descobri um agora recentemente. Podemos falar dele. Eu também acho incrível. Posso falar? Ticker symbol ADC, Agree Realty. Sim. Que no fundo eu descrevê-lo-ia como a copycat, portanto, a imitação, o irmão mais novo de Realty Income. Sim. Concordas com isto? Concordo. E acho até que é mais... Se calhar por ser mais novo e quem gere este REIT... Esteve atento ao irmão mais... Esteve atento. Portanto, tentou copiar os métodos. Isso. E tem uma balance sheet muito mais forte que o Realty Income. Sim. É muito mais pequeno. Portanto, precisa de mais tempo, obviamente. Aliás, paga dividendo mensal. De onde é que será que eles foram buscar a ideia? Não é? Isso. Tem uma balance sheet muito mais forte. Tem uma dívida próxima de zero. É realmente muito baixa. E está a crescer, portanto, no fundo é uma Realty Income no início, que tem um potencial de crescimento relativamente grande. E depois tem outra característica: todos os seus inquilinos, que são os tenants, que se nós pesquisarmos, essa é a linguagem, são habitualmente empresas mais conservadoras e mais resilientes do que aquelas que têm Realty Income. Realty Income arrisca um bocadinho mais, e esta empresa é mais conservadora. Houve alguns REITs que nós sabemos que sofreram bastante durante a pandemia com o fecho aqueles que se baseam, por exemplo, no comércio, retalho. Temos um que nós até gostamos particularmente dele, mas que está a passar uma fase difícil, que é a MPW. Exatamente. Mas este é daqueles que parece que tem uns alicerces muito sólidos e que tem uma perspectiva a longo prazo muito interessante como investidor. Portanto, já demos 3 assim para a nossa comunidade. Vamos se calhar, quem nos está a ver, a nossa ideia da comunidade é também fazermos a análise um bocadinho mais técnica, mais elaborada destas empresas, e falo-emos em breve, mas lá está, estamos a começar por uma parte mais básica, mas queremos com isto também já ir dando algum feedback às pessoas, que é fácil chegar aqui e dizer: comprem um ETF SP500 e não elaborar ou não dar exemplos. Pronto. Nós vamos dar alguns exemplos na comunidade, e quer no WhatsApp, quer no Instagram, e para quem tiver dúvidas, podemos elaborar um bocadinho mais o porquê das nossas escolhas. Vamos inclusive sugerir coisas que nós não temos, ou seja, vamos fazer o trabalho de casa como se fôssemos a começar de novo, pronto, e esse é um processo que nos ajuda até a descobrir coisas interessantes e novas.
E vamos crescendo a partir daí. Acho que foi... Tens mais algum que queiras trazer para cima da mesa? Ou... Não, penso que não, mas há aqui um risco que eu gostava de alertar para que a nossa comunidade fosse investigar REITs, essencialmente. Sim. A pandemia realmente mudou o panorama do mercado imobiliário no mundo, essencialmente o chamado office space. Isso. E os REITs de office space, se forem investigar, estão todos nas ruas da amargura. É isso. Porquê? Porque ainda não sabemos se este paradigma vai mudar. Muita gente trabalha a partir de casa, Certo. Portanto, muitos edifícios se calhar são desnecessários, até podem ser eventualmente requalificados por outras modalidades. E no meio desta tempestade, alguns foram altamente subestimados sem motivo nenhum. Sim. Então, um exemplo, há um REIT americano que é o Alexandria Real Estate, o ticker é ARE, que é de office space, é verdade, certo, mas de ciências da vida, portanto, laboratórios. É isso. É impossível trabalhar a partir de casa. Claro. E basta ver os chamados Funds from Operations, portanto, os lucros desta empresa continuaram a subir, o retorno ao acionista continua a subir, o dividendo continua a subir, e, no entanto, o desempenho da ação Baixou. vai descendo. No último mês subiu 30%, porque se calhar o mundo acordou um bocadinho, antecipou que o Fed vai baixar taxas de juros, lá sabemos, Sim. mas realmente é poderosíssimo e está altamente subestimado, e um dia de voltar aos 210 de dólares de all-time high, não é? É uma questão de tempo. Pronto, se calhar agora é uma oportunidade, não é? Mais uma. Fabrico, esta comunidade é incrível. E nós fazemos gosto em trazer esta informação de forma gratuita, porque era isto que nós gostávamos que fosse feito connosco. Adorava ter estas conversas. Sim. E fui tendo com algumas pessoas. Sim, mas não estruturadas. Não estruturadas. Sim. Pronto, e acho que este episódio foi incrível. Portanto, quem já tem dinheiro na corretora, além de poder juntar-se a nós na comunidade do WhatsApp e no Instagram, nós vamos lá deixar algumas, não recomendações, mas algumas sugestões para as pessoas fazerem a própria pesquisa de ETFs do SP500 e de REITs. Pode ser interessante. Já podem agora formalizar-se como investidores, comprando as unidades. Pronto. Terem atenção, nós vamos se calhar ajudar na comunidade a fazer isto, que é quando tiverem a comprarem preferencialmente ações completas, unidades completas, unidades de participação completas, comprarem ao preço de mercado, porque senão estamos a complicar a cadeira sem ser preciso uma fase inicial, não é? Em vez de estarmos a colocar ordens de compra, comprar ao preço de mercado, e comprarem sempre ações completas é a nossa recomendação para que fiquem registradas no vosso nome, e se na eventual ocorrência da corretora com que trabalham ir à falência, os ativos estão seguros, estão no vosso nome, estão no locatário e vão chegar até vocês mais tarde ou mais cedo. Pronto, ficamos por aqui. Para já sim. Acho que foi o episódio mais curtinho. Acho que a comunidade também está a pedir. E se a qualidade de som, que espero que esteja melhor hoje, embora nós vamos agora apostar em microfones mais decentes, vamos fazer esse investimento pela comunidade que bem merece. E pronto, e vemo-nos então na próxima vez. Obrigado a todos. Obrigado por estarem aí desse lado. Subscrevam. Isso. E partilhem também, para nos ajudarem a crescer, chegar a mais pessoas, quer no Instagram, quer na YouTube e Spotify, Apple Podcast, nas plataformas onde estiverem a ouvir. Vemo-nos em breve. Obrigado. Deus, obrigado. Uhum.